né? Só para a gente dar uma tolerância, né? Bom, muito bom dia. Cumprimento senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor advogado do Estado, senhora assessora de Câmara. Estando composta essa Câmara de Julgamento nos termos regimentais, vou declarar aberta a sessão e anuncio o primeiro processo de apreciação nesta data. Nós temos, como é de conhecimento dos senhores conselheiros e do senhor procurador do Estado, uma inscrição, embora intempestiva, uma inscrição para sustentação oral por parte da advogada da contribuinte autuada, que se refere ao item de número 1 da pauta de hoje. O normal seríamos anunciar, né, desde logo esse processo, mas assim, até para que eu faça esse registro de público, que até para que seja dada uma tolerância, caso tenha havido algum atraso em relação à advogada da parte, eu proponho à Câmara, com a licença do doutor Geraldo Júnior, que passemos ao item de número 2 da pauta, né, de modo a dar um tempo mínimo para a chegada da senhora advogada. E assim sendo, eu anuncio o item de número 2, PTA final 73036, tendo como autuada Esquina do Pijama Eireli. Em relação a este processo, o conselheiro Marcelo figura como revisor, o conselheiro Marco Túlio como relator, e aí eu passo a palavra para o relato. Bom dia, conselheiro. Bom dia, senhor presidente. O PTA anunciado, vou aqui fazer um relato de forma mais sintética, porque vou submeter à análise dos meus pares uma proposta de medida. O trabalho envolve um cruzamento de informações recebidas de operadores de cartão de crédito e débito e declarações de movimento junto ao Estado, onde a fiscalização, então, traz a acusação fiscal de saída acobertada decorrente de omissão de receita no período de 2016 e 2018, exigindo ICMS e multas. O contribuinte comparece aos autos e menciona, em síntese, que em parte do período objeto da autuação fora apresentado as declarações sem movimentação, mas que no período fora emitido notas fiscais e cita em específico a utilização do equipamento emissor de cupom fiscal, mencionando que após constatar essa situação teria inclusive corrigido as declarações de movimentação da empresa. A fiscalização, em sua manifestação, traz que as substituições das declarações de forma a incorporar a movimentação da empresa para esse período que originalmente estava zerado teria ocorrido após a ação fiscal e opina pela manutenção do lançamento tal qual efetuado. A sugestão que faço seria no sentido de um interlocutório para que o contribuinte traga aos autos as notas fiscais emitidas no período, seja em meio físico ou em meio digital, para que a fiscalização analise, considerando que a acusação fiscal é exatamente saída acobertada. Se no período a movimentação é zero, mas o contribuinte alega que emitiu notas fiscais, entendo que o confronto há de ser feito com as notas fiscais, caso existam de fato emitidas naquela época. Nesse sentido, a proposta é de um interlocutório para que venha aos autos essa documentação que o contribuinte alega ter emitido à época. Muito obrigado, conselheiro. Gostaria de ouvir, em primeiro lugar, o conselheiro revisor, o conselheiro Marcelo, acerca da proposta. Presidente, eu vejo como pertinente, tendo em vista a informação de que emitiu o documento fiscal, dar essa oportunidade ao contribuinte. Obrigado, conselheira Rita. Obrigado. Eu também estou de acordo e só ressalto que até nós já tivemos, como o conselheiro Marco destacou, já tivemos a oportunidade de discutir isso recentemente. Até coincidentemente eu estava redigindo o acórdão ontem. Um caso, não sei se os conselheiros lembram, de
autuação em que o próprio fisco identificou algumas notas fiscais em que havia o batimento correto, mas não acatou ao argumento que poderia ter sido considerado. Mais uma vez, né, aqui nós temos um período em que as declarações do Simples Nacional estão zeradas e num processo em que a acusação fiscal é de saída desacobertada, o fisco está usando, não, mas a declaração está zerada. A declaração não tem nada a ver com a acusação fiscal. Eu posso perfeitamente entregar a declaração e não emitir a nota. E o fisco está tomando, é impressionante, isso em todo o trabalho. O fisco toma como sinônimo. Né? Quer dizer, o que informou no Simples, ele está entendendo que tem nota fiscal. Aquele que foi zerado na declaração do Simples, ainda que o contribuinte apresente a nota, ele fala que não aceita, numa autuação de falta de emissão de nota. Isso me parece uma confusão conceitual, né? Assim, terrível. Né? E pode estar, inclusive, eu penso que na maioria dos casos, militando em desfavor do próprio Estado. Porque, volto a dizer, colocar lá na declaração do Simples não necessariamente corresponde a afirmar que a nota foi regularmente emitida. Né? Então, quer dizer, mais uma vez a gente identifica aqui o mesmo problema que nós identificamos nesse outro trabalho. Né? E aí, se o contribuinte alega, já podia ter até trazido, mas tudo bem, se ele alega que há documento fiscal, se a autuação é falta de emissão de documento fiscal, eu não posso, nessa acusação, falar, não, eu não vou considerar essa nota porque a declaração do Simples está zerada. É um nonsense uma coisa dessa. Né? Mas, enfim, eu também acho que a forma que nós temos de saber se realmente... o que pode não haver, né? É uma possibilidade, pode ser que os documentos não tenham sido emitidos. Mas aí, o motivo eu não vou acatar a alegação porque os documentos não existem. Isso é o motivo. Agora, dizer que eu não vou acatar, independentemente da existência do documento, porque a DAS-SN, lá, a declaração do Simples está zerada, realmente eu acho complicado. Então, eu penso que é consensual entre nós, né, a aprovação, né, em relação à medida proposta pelo conselheiro Marco Túlio, de sorte, então, que acorda a primeira Câmara, em relação a este item de número 2, em determinar o despacho interlocutório, né, para que o contribuinte apresente esses documentos fiscais emitidos no período especial da CF, que ele menciona que era o que ele fazia uso. Perfeito. Está ótimo. Então, tá bom. Dada até a velocidade como foi liquidado esse primeiro item, né, temos exatamente 7 minutos aí de sessão. Eu vou pedir mais uma vez a licença do doutor Geraldo, vou anunciar o próximo processo, né, para que, até porque a pauta hoje está relativamente restrita, mas nós temos agora uma sequência de 3 autos de infração. Bom, então deixa eu já ia anunciar os itens. Bom dia. Bom, doutora Maria Carolina, tudo bem. Nós fizemos uma inversão de pauta no início dessa sessão, aguardando a sua chegada. Claro. Né? Já vencemos o primeiro ponto. Eu ia anunciar agora um outro processo. Enquanto a gente agora, mas antes da sua chegada, eu não vejo motivo para que não abordemos desde logo o item de número 1 da pauta, autuada Isabela Antunes Pimenta. Em relação a este processo, agora inversamente, o conselheiro Marco Túlio figura como revisor e o conselheiro Marcelo na condição de relator, e aí eu passo a palavra para o relator. Ilustre presidente, demais conselheiros, procurador das partes, secretário de Câmara, demais ouvintes, bom dia a todos. Presidente, no caso específico, né, a fiscalização constatou, né, que a autuada teria recebido uma doação do seu genitor e não teria realizado o recolhimento nem a declaração do IPCD. Infração essa que foi constatada através de um cruzamento de dados efetuado através das informações encaminhadas pela Receita Federal. Nós temos o ofício datado de 2014, onde consta a informação. O contribuinte, à época, foi devidamente intimado, ele comparece aos autos, fala que na realidade teria acontecido, foi um mútuo para pagamento pelo prazo de 240 meses e convencionando o pagamento em até 180 parcelas, sendo a primeira
60 meses após a assinatura do contrato. Aí ele vem trazendo, né, considerações sobre a validade do instrumento do mútuo firmado, né, entre as partes. Fala da legitimidade da transação, inclusive trazendo aos autos informações sobre o adimplemento das obrigações contratuais, né, junto ali alguns comprovantes, e coloca da desnecessidade de apresentação da DPD, uma vez que não teria acontecido ali a doação. Naquela oportunidade, foi colacionado o contrato de multa, as folhas 31/32, temos, né, as declarações de imposto de renda, onde teria sido retificado a informação, né, de doação para o mútuo. Ela juntou também à época, as folhas 42, uma carta que teria recebido da Secretaria de Estado de Fazenda no dia 27 de outubro de 2014, na qual teria sido solicitado esclarecimentos, né, sobre aquela informação da Receita Federal. Juntou também a resposta que teria encaminhado no dia 18 de novembro de 2014, onde teria colocado que foi um equívoco a informação da doação, que na realidade trataria ali de um contrato de mútuo. Aí ela juntou, né, diversos documentos, inclusive, né, vários recibos de pagamento que, salvo melhor juízo, que nem tratam de cópias, né, datado o primeiro no dia 31 de janeiro de 2000, não, dia 13 de janeiro de 2015, né, e isso se repete até o dia 7 de dezembro de 2017. Ela juntou, né, as declarações, né, de imposto de renda, como já dito, onde teria feito a correção. A fiscalização, por sua vez, ela combate, né, os argumentos do contribuinte, né, entende ali, né, que no caso específico não teria acontecido mútuo, né, coloca, né, que no caso específico também seria pertinente a atribuição da corresponsabilidade ao senhor Roberval, que seria, né, o doador, e vem, né, pedindo que fosse julgado procedente, e faz também, né, várias análises sobre todos os documentos que foram carreados aos autos, principalmente no que diz respeito às informações da Receita Federal e ainda, né, a questão das retificadoras que teriam acontecido após o conhecimento da ação da fiscalização. O feito veio a julgamento. Na oportunidade, né, foi exarado esse parte do auditório para que os impugnantes correlacionassem aos autos a declaração de imposto de renda original e retificadora do ano calendário 2012, inclusive com recibo de entrega, e também os documentos bancários que comprovam o pagamento do alegado contrato de mútuo. O contribuinte foi devidamente intimado, ele traz aos autos, né, tanto as declarações de imposto de renda quanto os comprovantes de entrega, né, que foram datados do dia 12 de novembro de 2014, junta novamente, né, vários comprovantes de pagamento, que seriam recibos de pagamento, e 2 recibos, no caso comprovantes de transferências bancárias, uma de R$ 11.388 do dia 7 de dezembro de 2017 e outra no valor de R$ 5.694, datada de 9 de janeiro de 2018. A fiscalização tem ciência, né, desses documentos. Ela cita, né, quais são os documentos que foram carreados. Aí coloca que as declarações certificadoras de ambos os impugnantes foram entregues em 12 de novembro de 2014, portanto, após o recebimento da carta da Secretaria de Estado de Fazenda, que está colecionada às folhas 42. Também o contrato de mútuo contém data do dia 13 de junho de 2012, entretanto, o reconhecimento de firma aconteceu somente no dia 13 de novembro de 2017. Fala que foram anexados
apenas 2 comprovantes de depósitos bancários, enquanto anexou recibos de quitação atingindo um total de 51. Aí vem trazendo considerações que, no entendimento dele, os documentos não comprovariam ali sequer a capacidade financeira de quitar os valores, bem citando os anos e os respectivos valores, tendo em vista a correlação com o próprio salário que ela oferiu naqueles períodos. Então requer que seja julgado procedente o lançamento. Ok. Relatório. Muito obrigado, conselheiro. Passo agora a palavra à doutora Maria Carolina Torres, em nome da impugnante, para sustentação no prazo regimental de até 15 minutos. Peço licença só para fazer o registro de que, embora o pedido de sustentação oral tenha sido intempestivo, né, considerando a presença do Dr. Geraldo Júnior e a disposição da Advocacia Geral do Estado em, a despeito da intempestividade, fazer a sustentação por parte do Estado, a gente aproveita a oportunidade sempre para reiterar a importância e a necessidade de que sejam observados esses prazos, sob pena de, não podendo a AGE sustentar pelo Estado, não tem como deferir uma sustentação só, ainda mais tendo sido pedida a destempo, né? Mas, considerando a presença do Dr. Geraldo Júnior, que estará representando o Estado de Minas Gerais nessa oportunidade, eu passo a palavra à doutora Maria Carolina para a sua sustentação no prazo regimental. Muito bom dia. Bom dia, conselheiros. Inicialmente, obrigado pela deferência em relação à aceitação da sustentação. Eu assumi esse processo há muito pouco tempo, então, em razão disso, houve esse atraso. Bom, o caso é bastante simples, é uma discussão que acredito ser corriqueira do Conselho. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para um dos pontos que ficou, pelo relatório, o caso foi muito bem relatado e a gente pode verificar que a discussão aí trata-se de um entendimento do Estado no sentido de que essa transferência de valores teria que ser tratada de uma doação e a impugnante trata como um empréstimo. Houve realmente a declaração, num primeiro momento, de que se tratava de uma doação, tá? Um problema entre a impugnante e o contador, um problema de entendimento, mas tratou-se realmente de um empréstimo e a dúvida maior em relação ao Estado foi no sentido de que esse contrato de mútuo não estaria com firma reconhecida. O ilustre conselheiro muito bem ressaltou que a firma foi reconhecida apenas em 2017, mas foi feita apenas por solicitação do Estado. Tá? A impugnante entendeu pela desnecessidade desse reconhecimento, num primeiro momento, quando da celebração do contrato, tendo em vista tratar-se de um empréstimo entre pai e filha. Tá? Pelo princípio da informalidade, não acreditaram ser necessário fazer esse reconhecimento de firma. É um negócio feito entre família, tá? Que inclusive a gente não está tratando muito de juros, não está tratando desse sentido. Tá? É simplesmente uma ajuda entre pai e filha que foi feita realmente a partir de um empréstimo, tá? Com o retorno financeiro, o retorno do dinheiro para o pai, tá? Que foi feito aí a partir de algumas transferências bancárias, alguns pagamentos em espécie. Tá? E quanto à alegação do Estado no sentido de que a impugnante não teria condições financeiras de arcar com esse valor, exatamente por isso que ocorreram atrasos no pagamento. Tá? Mas nós não estamos falando aqui de um empréstimo bancário, nós estamos falando aqui de um empréstimo entre pai e filho, tá? Que pode ter todas essas particularidades. Tá? Mas em momento algum houve uma doação, tanto que o dinheiro está voltando, esse empréstimo continua sendo pago. Tá? Inclusive, caso seja necessário, outros comprovantes podem ser juntados aos autos. Tá? Mas é simplesmente uma questão de entendimento mesmo e requer-se que essa Câmara julgue no sentido de outros julgamentos que já ocorreram aqui nesse Conselho, de que não há necessidade de tanta formalidade num contrato de mútuo entre familiares. Tá? Que isso é corriqueiro, todos nós sabemos, né? A ajuda financeira entre familiares. Tá? Então, apenas gostaria de ressaltar esse ponto, tá? Que realmente o reconhecimento de firma deu-se posteriormente à fiscalização, mas a pedido do próprio Estado. Tá? Então, nesse sentido, requer-se o julgamento procedente da impugnação, tá? Com cancelamento da exigência, tendo em vista não se tratar de nenhuma doação. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a doutora Maria Carolina Torres e passo a palavra ao doutor Geraldo Júnior, em nome do Estado de Minas Gerais. Bom dia, cumprimento o presidente, conselheiros, advogado da parte contrária.
Bem, o caso diz respeito à descaracterização dessa doação. A parte, após o recebimento da carta da Secretaria da Fazenda, junta um contrato de mútuo, elaborando aí uma tese de que seria um empréstimo. No entanto, essa descaracterização, que deveria ter sido comprovada, né, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, que diz que a retificação da declaração de imposto de renda que importa já exclui o ônus probatório do declarante nesse sentido, e essa prova é uma prova que, caso realmente fosse um empréstimo, é uma prova até fácil de ser feita. Bastaria documentos da registro do contrato ou a firma reconhecida em cartorar à época dos fatos, contemporânea à doação que foi em 2012, ou os comprovantes das transferências bancárias realizadas. Bastaria um extrato comprovando determinadas transferências, ainda que mês ou outro não houvesse uma transferência sem essa formalidade, como é um caso de família, mas que houve a sucessão de depósitos, o que não ocorreu. Após o despacho do Conselho de Contribuinte, foi aberta a oportunidade para o autuado juntar aí o comprovante de depósitos bancários. No entanto, apenas 2 comprovantes de depósitos bancários foram juntados, de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018. No entanto, diversos recibos de pagamento foram juntados aos autos. A partir de janeiro de 2015, foram juntados 51 recibos de pagamento. Pergunta-se, onde estão os demais comprovantes para associar aos recibos de pagamento? Porque, de fato, isso não ocorreu. Como se sabe, o mútuo deve haver um pagamento, que isso é o que diferencia da doação. Assim, é necessária essa comprovação e a existência, de fato, desses pagamentos. Os elementos dos PTAs justamente comprovam que houve de fato uma doação. Tanto, vou listar aqui diversos elementos. A retificadora foi entregue em 12/11/2014, após o recebimento da carta da Secretaria de Estado da Fazenda em 27/10/2014. Segundo, o contrato de mútuo contém a data de 18/6/2012, mas não foi registrado no cartório de títulos e a firma reconhecida só foi em 13/11/2017. Terceiro, o contrato foi estabelecido um contrato de mútuo com 60 meses de carência, possivelmente já pensando na impossibilidade de comprovar aí os pagamentos. Estabeleceu 60 meses de carência, isso foi em 2012, somente em 2017 bastaria a autuada juntar aí comprovantes de transferência. No entanto, mesmo arquitetando aí essa mudança da figura da doação para o mútuo, ela se confunde e junta de recibos de quitação a partir de janeiro de 2015, mas mesmo assim não consegue comprovar as transferências os pagamentos, as transferências para o donatário. Ainda, na declaração de 2012, consta uma doação de um veículo do mesmo doador para o donatário, comprovando aí as doações corriqueiras aí de pai para filho. Por fim, né, como o fisco alertou, não há uma comprovação das condições de quitação pela donatária, que é a engenheira tinha o salário líquido na média de R$80 mil por ano, e os pagamentos que são apontados aí são em 2015, 110 mil, 100 mil em 2016, 95 mil em 2017. Assim, pelos elementos trazidos no PTA e nos termos da lei e do RPTA, não há condições nenhuma de acatar os argumentos levantados pela defesa, de forma que requer a procedência do lançamento. Ok, muito obrigado. Eu agradeço, doutor Geraldo Júnior. O processo está em discussão. Todos esclarecidos? Muito bem. Então, passo a palavra ao conselheiro Marcelo para que profira o seu voto. Presidente, o caso específico, até concordo em parte aí com a procuradora da parte, realmente, nessas questões familiares, não vejo ali uma necessidade, uma formalidade muito
extensa, pedindo vênia ao procurador de Estado, né, a questão de reconhecer ou não a firma de um contrato de mútuo entre pai e filho, não vejo ali como tão necessário. É claro que é um indício. Né? No caso específico, nós temos aqui uma doação expressiva, né, que tem ali, né, algumas peculiaridades da forma com que o pagamento deveria ser feito. Nós temos uma análise real de que em outubro, exatamente com a data, né, que foi juntado pelo próprio contribuinte, em outubro de 2014, o contribuinte recebeu uma cartinha da Secretaria de Fazenda, chegou a responder essa carta no dia 18 de novembro de 2014, falando que teria acontecido ali um equívoco, que não seria doação, e sim um mútuo, e pelos documentos que foram juntados, né, após o despacho interlocutório, nós verificamos que em 12 de novembro de 2014, o contribuinte juntou o retificador. Então, fazendo uma pequena linha do tempo, 27 de outubro ela recebe a carta, dia 12 de novembro ela faz a retificadora e no dia 18 de novembro ela responde à Secretaria de Fazenda. Nesses casos, presidente, nós já tivemos outros, né, em que não restou comprovado que o contribuinte tinha qualquer ciência de nenhuma ação, né, da Secretaria de Fazenda. A gente até entende que, se não tivesse nenhum conhecimento, caberia à fiscalização trazer prova de que realmente foi uma doação e não mútuo. No caso específico, aí eu vou pedir vênia à procuradora da parte para entender que não, aqui a parte teria o ônus probatório de comprovar que não foi uma doação e sim um mútuo. E adentrando, né, nos documentos carregados pela própria parte, nós temos aqui um contrato de mútuo que, repito, né, para mim não teria necessidade de ter ali uma comprovação efetiva, né, de reconhecimento de firma à época, e temos alguns comprovantes de recibo. Aí recibos todos, aí tem, né, uma questão aqui que nós não conseguimos auferir, né, se seria que foram realizados à época ou não, né, são cópias, todos do mesmo valor, R$ 5.694, seguindo ali desde janeiro de 2015 até 2017. E pela própria prova que a parte junta também nos autos, a sua declaração de imposto de renda, e como colocado pela fiscalização, a renda, né, da autuada ali durante, né, o período não fazia jus ali a arcar com esses valores, né? São valores superiores, se somado aqui todos os recibos de todos os anos, com relação ao que ela oferiu. Então tem alguma situação ali que está estranha, né? Diante de uma declaração de imposto de renda que fala que ela ofere X e diante de outros recibos, né, que não segue formalidade, que também não precisaria, mas que a princípio não comprova uma efetiva transferência de recurso, que para mim um fica contraditório com o outro, eu vejo que esses recibos de pagamento simples aqui, cópia, né, não sei, né, onde foi impresso, o que foi, mas com o passar do tempo, até a própria impressão ela vai ficando gasta, parece que a impressora parou, ele parece que imprimiu, aí eu até peço desculpa à procuradora, mas parece que se imprimiu tudo na mesma oportunidade, ou a cópia foi tirada na mesma oportunidade, eu não sei. Mas, né, diante de todo o conjunto probatório, e que não vou deixar, né, de ter não deixei, né, de analisar a questão de 2 TEDs que foram realizados somente em todo o período, né, e que, né, tem data posterior ao pedido da diligência, parece que foi feito simplesmente para atender, né, a solicitação da Câmara. Eu vejo que a fiscalização e os argumentos da fiscalização têm mais lastro do que os argumentos do contribuinte. Repito que não teria que ter tanta formalidade, mas num empréstimo vultuoso, que tem parcelas ali, que supostamente ela teria pago, mas que a própria renda dela não faz frente a esses valores, vejo que realmente, né, a princípio, pelas provas dos autos, não foi um mútuo e sim uma doação. Então eu vou pedir vênia à procuradora da parte, pedir vênia à
própria autuada e o coobrigado e vou julgar procedente o lançamento, né, inclusive com relação à questão da coobrigação, porque né, tem essa previsão na lei que rege a matéria. Muito obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Marco. Vice-presidente, demais presentes, não vou aqui me delongar. Esses casos nós temos com frequência enfrentado, conforme mencionado pelo conselheiro relator. A questão fica muito direcionada ao ônus da prova, conforme a situação fática dos autos. O conselheiro bem pontuou que, no caso concreto, houve a comprovação nos autos quanto ao fato da autuada ter recebido essa carta do Estado noticiando os fatos que ensejaria a ocorrência do fatiador, e nesse sentido a prova que incumbiria a parte quanto a não caracterização da doação não vieram aos autos com os elementos bastante necessários. Inclusive, a medida da Câmara, ela foi direcionada exatamente à demonstração e comprovação de movimentação bancária, né, o que, em boa parte, pela resposta dada, apresenta uma desconformidade, porque apenas 2 movimentações vieram demonstradas e comprovadas enquanto movimentação bancária, e com essas considerações eu acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro. Conselheira Rita. Peço bem, procuradora, também eu acompanho o relator e acho que, inclusive, essa ponderação do fiscal de que, de fato, a autuada ela não tinha condições financeiras de arcar com os valores que foram transferidos, né, ou que foram devolvidos ao pai, é uma informação relevante que necessitaria de outros elementos para desconstituir essa impossibilidade matemática de pagamento, digamos assim, né? E daí, pelos elementos juntados, eu não me convenci ao contrário disso, então eu acompanho o relator. Ok, muito obrigado, conselheiro. Eu acho interessante destacar, e acrescento tudo que já foi dito, né? Eu já tenho que minha posição exatamente igual aos conselheiros, pelas mesmas razões, faço minhas palavras do conselheiro relator, mas eu tenho atenção, doutora Maria Carolina, realmente não se trata aqui, nesse caso, de um apego exacerbado à formalidade. Eu acho que entre nós todos, aliás, até acabei de localizar aqui na própria manifestação fiscal, o próprio fiscal fala, aspas, embora não seja obrigatório, é recomendável que o instrumento seja registrado, ou seja, não se discute o fato de que não há realmente obrigatoriedade, né? Então a questão não é nem esta a razão de decidir dos conselheiros. A questão toda é que, tal como nós temos nos pautado aqui, o que acontece? São casos recorrentes, situações em que uma primeira declaração de doação converteu-se posteriormente mediante retificação de declaração de imposto de renda em mútuo, mas em momento anterior a qualquer providência do fisco. Em caso dessa natureza, quando o fisco chega e cobra e exige ITCD, o que a Câmara tem feito é o seguinte, é devolver fisco, desincumba-se do ônus de provar. Né? Como, aliás, é a regra para qualquer lançamento. Quando o fisco lança, ele traz documentos que instruem o seu lançamento. Nesse caso, se no momento da primeira intervenção do fisco já havia uma declaração de imposto de renda que noticiava um contrato de mútuo, no nosso ponto de vista, no entendimento desses conselheiros que integram essa Câmara, incumbiria ao fisco desincumbir-se da prova de provar que aquilo não era um mútuo e sim uma doação. Né? Não é o contribuinte que tem que ficar nesse caso. E em situações outras, como é o caso aqui, quando resulta comprovado que só a partir do momento em que foi instado pelo fisco a justificar o não recolhimento do ITCD em face da primeira doação, que foi pelo próprio sujeito passivo declarado, ele vai lá e substitui, o que a Câmara tem feito muito bem, né? Já que houve essa substituição, após a intervenção do fisco, incumbiria ao contribuinte trazer a prova, né, robusta, cabal, de que não é realmente uma doação e sim um mútuo, né, em que pese ele só ter se apercebido disso depois de instado pelo fisco. Foi o que fizemos aqui, né, porque tinha uma série de recibos, os recibos já estavam, né, mas o que nós pedimos foi, primeiro,
a íntegra das retificações para checar a data em que a retificação foi feita. E segundo, os movimentos bancários, porque o recibo já estava lá, mas o recibo é pouco. Não pela formalidade, volto a insistir. Não é que estamos apegados à formalidade, mas é que tem que ter minimamente essa comprovação de que houve realmente um mútuo, né? Quer nos parecer que, nesse caso, essa prova não veio, não sobreveio. O que foi pedido foram os movimentos bancários. Exatamente, o recibo já estava, não precisava mandar novamente. Né? A gente sabe, realmente, entre particulares, né, entre família, né, não há essa formalidade toda. Mas a gente sabe também que entre família é muito comum a doação de pai para filho. Não é, né? Somos todos cientes de que isso também é uma... Então, o nosso desafio, em caso dessa natureza, é separar esse joio do trigo. Nós não podemos produzir a prova, nós podemos só, no máximo, requerer. Né? Então, eu penso que essa linha que tem sido adotada é primeiro a definir a quem incumbe o ônus da prova. É o fisco ou é o contribuinte? E a decisão para isso vai depender do momento em que foi feita a mudança de doação para mútuo, né? Se foi antes ou depois de uma intervenção fiscal. Então, assim, só para enfatizar este ponto, né? Eu até, assim, com a devida vênia, já tive a oportunidade de me manifestar também, e eu penso que talvez até, eu acho que até entendimento comum nosso, com devida vênia, até neste ponto, até a fiscalização, e o doutor Geraldo, eu até entendo, doutor Geraldo, que não é exatamente a hipótese do artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Por quê? O artigo 147 está disciplinando a modalidade de tributo denominado lançamento por declaração. O imposto de renda não é lançado por declaração, ele é lançado por homologação, embora tenha a declaração do imposto de renda, né? Quer dizer, então, ou seja, à luz da legislação do imposto de renda, que é um tributo lançado por homologação, né? Não seria aplicável aquela regra de que só pode trocar a declaração mediante prova, tal como ocorre na DAP, né, que é uma declaração também no âmbito do ICMS, que também é um imposto lançado por homologação. O contribuinte troca a DAP independentemente de comprovar o erro em que se funde. Por quê? Porque não é um tributo lançado por declaração, não está disciplinado pelo 147, está disciplinado pelo 150, que é a disciplina, né, que é o tributo. Então, assim, até que não é nem exatamente por este motivo. Volto a dizer, eu acho importante enfatizar isso, não só para a compreensão da autuada, mas a própria fiscalização, que eventualmente não entende a postura que a Câmara adota, né? Quer dizer, essa que eu me referi há pouco. Mas eu cada vez mais me convenço de que é a melhor postura, né? Quer dizer, se alega um mútuo, né, a gente diz, bom, a quem eu vou exigir a prova? Ao contribuinte ou ao fisco? E eu acho que esse critério que a gente usa é um critério salutar, né? Agora, a decisão final vai resultar da prova, ou das provas que foram carreadas aos autos. E, nesse caso, reiterando o que foi dito, eu penso que não foi trazida prova bastante, ou prova suficiente da ocorrência do mútuo. Pelo contrário, os elementos indicam até solução diversa, né? Indicam que não se trata de mútuo, de sorte que acorda a primeira Câmara a unanimidade em julgar procedente o lançamento. Eu agradeço muito a presença da doutora Maria Carolina, muito obrigado. Agradeço a atenção de todos, bom dia. Muito obrigado. Bom dia. O consultor doutor Geraldo vai ficar conosco mais? Não, já vou, porque o júri lá está apertado. Tá apertado. Tá bom, muito obrigado, doutor Geraldo. Bom dia. Eu anuncio agora, então, o próximo item da pauta de hoje, item de número 3, autuado Infratemp, Instrumentos de Medição e Controle Limitado. Aliás, são 3 processos do mesmo autuado, itens 3, 4 e 5 da pauta dizem respeito ao mesmo autuado. Passo a palavra ao conselheiro Marcelo, também aqui, relator do feito. Presidente, no caso específico desses 3 PTAs, vou pedir, né, no caso, para a gente fazer um relatório do 3 e o 4 juntos e o 5 separado. Porque a gente tem matérias comuns no 3 e no 4, mas temos uma matéria diferente no último. No caso específico, né, pegando como norte o que trata do PTA 8948, a fiscalização constatou-se que o contribuinte teria efetuado retenção e recolhimento da menor de ICMS-ST de uma mercadoria denominada pirômetros no exercício de 2014 nas vendas realizadas a contribuintes mineiros para revenda. Isso, a infração 1. Na infração 2, teria retido e recolhido a menor ICMS-ST de FAO das mercadorias também denominadas pirômetros no exercício de 2014. Aí,
uma informação importante é que é de julho de 2014 a dezembro de 2014, em que pese, né, no relatório anteriormente ter colocado que seria de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Já no final 2052, nós temos também aí já temos 3 infrações. A primeira, diferente da primeira do final 48, trata só de deixou de recolher o ICMS-ST de FAO. E temos a segunda infração, que é similar do outro PTA, isso a gente já está falando dos exercícios de 2015 a 2018. A segunda infração seria efetuar retenção e recolhimento menor, e inclui uma terceira infração de deixar de destacar e recolher de FAO nas vendas a consumidor final não contribuinte das mercadorias, né, acima citadas. No relatório fiscal, a fiscalização ela vem colocando, né, que, abre aspas, vale salientar que o equívoco do contribuinte no caso específico ocorreu na sua, né, classificação errônea de que, né, o contribuinte teria entendido que a mercadoria NCM 90 25 19 19 seria sem similar nacional, o que motivo pelo qual teria enquadrado ela nas hipóteses lá da lista CAMEX. E vai citando aqui a resolução. A resolução é a 79, né? 2012. Resolução CAMEX 79, 2012. Ele vem falando, né, que o contribuinte, de forma equivocada, teria utilizado, né, dessa prerrogativa e não teria ali efetuado os recolhimentos devidos. O contribuinte ele foi devidamente intimado. Aí, nos 2 processos, a única diferença que nós temos, aí falando na parte inicial, 89 e 48, é que ele alega uma decadência parcial dos períodos de janeiro de 2014 a março de 2014. Inclusive, né, até ressalta que, apesar de estar alegando essa decadência parcial de janeiro de 2014 a março de 2014, quando, né, se observa do próprio lançamento, né, os débitos inicialmente seriam a partir de julho. Posteriormente, aí já é uma matéria comum, ele vem trazendo da natureza jurídica das operações realizadas pela impugnante. Ele vem trazendo a sua argumentação no sentido de que, inicialmente, né, abre aspas, no presente caso, não resta dúvida que a resolução do Senado número 13/2012, ao restringir a amplitude dos bens e mercadorias classificados como sem similar nacional àqueles definidos pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX incorreu em patente inconstitucionalidade. Aí ele vem trazendo, né, os seus argumentos para falar que, né, o Senado somente poderia fixar alíquotas mínimas e máximas, e tratando ainda da questão da alíquota interestadual, e não trazer ali, através de uma resolução, né, distinção no sentido de aplicação do princípio da seletividade, que no caso específico ele entende que seria incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Aí ele coloca, né, ocorre que a essencialidade não foi respeitada e a resolução número 13 acabou por ofender o artigo 152 da Constituição Federal. E ainda, né, em que pese, né, essa situação, ele entende que a mercadoria ela estaria sim, né, incluída na resolução CAMEX 79 de 2012, uma vez que dentre os seus artigos estariam lá citados aquelas mercadorias classificadas em determinados capítulos do NCM, dentre esses o 90, que seria, né, a hipótese do caso dos autos. Aí ele fala que, por não ser ex-tarifário, não poderia, né, estar excluindo ali a sua situação de aplicação no caso específico, e que, né, abre aspas, no que concerne a imposição de alíquotas de 0 a 2% do imposto de importação, né, ele entende que a cumulatividade de requisitos acabaria por esvaziar a previsão constitucional que não admite
diferenciar os bens e serviços em razão de sua procedência. Então, no entendimento dele, como, né, a mercadoria estaria no capítulo 90 do NCM e não poderia ser incluída ali a imposição do ex-tarifário, ele entende que estaria correta a sua classificação e que, de outra forma, ele coloca, abre aspas, a douta fiscalização não comprovou em momento algum que tais bens tenham similares nacionais, o que evidencia o descabimento dessa arbitrária autuação por ignorar fato relevante e crucial para discriminar os bens importados quando a indústria nacional também os fabrica, diferenciando daquelas situações como a presente, em que não existe o similar nacional e, por conseguinte, não cabe sob o mesmo qualquer diferenciação. Aí, posteriormente, ele vem trazendo uma consideração sobre as penalidades que foram aplicadas, isso nos dois PTAs. Ele entende que teria ali, né, uma ofensa ao princípio do não confisco, vem trazendo considerações no sentido de que ele teria agido de boa fé, que fez, né, o recolhimento dos tributos da forma com que entendeu como devido, que não teria má fé. Ele cita o artigo 112 do Código Tributário Nacional para falar que teria que ter uma graduação das multas de acordo aí com o caso específico e que, diante da sua boa fé, né, ele entende que teria que ser relevado inteiramente as penalidades aplicadas, ou ao menos que seja fixado ao patamar mínimo de 500 UFENCs, citando aí como fundamento o artigo 57 da Lei 6763. A fiscalização, né, detectou alguns problemas no que diz respeito à impugnação, que foram corrigidas, saneadas a tempo, e posteriormente vem trazendo, né, seus argumentos para falar que primeiramente teria ali uma questão de um mero erro de digitação no que diz respeito à questão da citação de que o período autuado seria de janeiro, né, a dezembro de 2014, isso no que diz respeito ao PTA final 8948, que na verdade, né, não seria ali para esse período, e sim para maio a dezembro de 2014, com que não teria que se falar em nenhuma hipótese de decadência. No que diz respeito à afirmação do contribuinte, né, de que a mercadoria NCM 90, 25, 90, 90 se enquadraria ali naquelas hipóteses de sem similar nacional, bem como todos os argumentos, né, levados pelo contribuinte. Primeiro, ele fala que no que diz respeito à inconstitucionalidade, né, não caberia a este órgão trazer nenhum conselho, e no que diz respeito aos requisitos, eles colocam, né, que a questão sim teria que observar, né, o previsto na regra específica. Fala que somente o NCM 90, 25, 19 e 10, que seria pirômetros ópticos, estariam enquadrados na legislação específica que permite, né, a aplicação da forma com que o contribuinte realizou, e que pelo simples fato de constar o capítulo 90, no capítulo 90 não atribui a essa mercadoria o preenchimento dos requisitos. Ele vem citando toda a legislação, né, e dou ênfase ao que dispõe ao parágrafo 4º da resolução já citada, no seu inciso 1º, que coloca: o disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplicam aos bens e mercadorias importadas do exterior que não tenham similar nacional a serem definidas em lista a ser editada no Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior. Ou seja, é uma norma bem específica, né, que trata essa situação de ter ali aquela lista, né, que foi juntada aos autos, está no CD carreado às folhas 27, e com todos os argumentos colocados, coloca que, além de não estar na lista, não possui a alíquota zero ou de 2%, seriam ali, né, os requisitos previstos na legislação. No que diz respeito às multas, entende que elas foram aplicadas de acordo com o que dispõe a legislação e requer que seja julgado procedente o lançamento. Este é o relatório. Obrigado, conselheiro. Processo em discussão.
a diferença em relação ao outro é só porque tem essa alegação de decadência, é isso? Aqui nós temos o PTA 8948, são duas infrações. Ah, tá. Né? Uma é de efetuar retenção e recolhimento a menor de CMS-ST e o outro do DIFAL. No final 2052 são três infrações. Ok. Só que a primeira infração ainda é um pouco diferente da primeira infração do 8948, que aqui, as duas aqui é recolhimento a menor. No final 2052, a primeira infração é falta de recolhimento, na segunda já é recolhimento a menor, e a terceira é só uma questão de destacar e recolher o DIFAL nas vendas a consumidor, que até é importante falar que o contribuinte, né, ele traz uma argumentação no sentido de que ele teria, né, ali cumprido também, né, todas as obrigações e que não caberia a ele verificar se, no caso específico aqui, uma empresa específica, né, que foi a destinatária, Magnesita Refratários, seria ou não contribuinte do imposto. E que no entendimento dele, ela seria sim uma empresa, né, ele coloca, né, a impugnante não pode ser tributada por supostamente deixar de destacar e recolher o ICMS-ST na vendas a consumidor final não contribuinte, porque a empresa destinatária não está praticando atividades típicas de contribuinte. Aí ele completa: a ausência de apresentação das obrigações acessórias por parte da empresa destinatária não tem um condão de torná-la não contribuinte. Ainda fala que essa empresa é uma típica empresa contribuinte do ICMS, com que ele não teria ali aquela obrigação de recolher. Aí são essas duas diferenças, essa questão desse item 3 e a decadência. Perfeito. A manifestação fiscal do processo final 2052, o 3 ela fala falta de destaque e recolhimento do ICMS de FAO na venda do consumidor não contribuinte. Não contribuinte, exatamente. Só para março de 2018. Que é uma situação específica, que ele pega a nota fiscal onde dessa empresa, onde ele fala, você mesmo colocou na nota fiscal que ela é não contribuinte. E no mesmo documento não tem nem o destaque, né, nem a retenção. E por isso que ele pegou só essa questão bem específica dela. Mas esse não é o DIFAL da emenda constitucional. Não é o DIFAL da emenda constitucional. Mas acabaria sendo. Nesse eu acho que é. Né? Não, que é não contribuinte. Não contribuinte Porque tem que aí é o remetente que é obrigatório, por isso que ele está colocando ele aqui. Tem o de cima, seria aquela ST quanto a diferença de alíquota, né? Nos casos de remessa entre contribuinte para uso, consumo e mobilização. E essa última, né? Que seria aquela do. Não né? Desculpa, realmente. É não contribuinte, aí a obrigação é do remetente. É só um fato, é só um mês de março. É só essa operação dessa nota fiscal. Eu também tive essa mesma, gente, mas peraí, mas está cobrando. Aí depois muita informação. Eu ainda chequei, entrei a empresa de São Paulo. Eu falei, bom, então é aquele caso do substituto, que é substituto não só pela subsequente saída, nas remessas para contribuinte, quanto é substituto também pelo diferencial de alíquota, né? Mas aí a manifestação fiscal falando que o destinatário Magnesita é contribuinte. Não, essa aqui não é. Ela é uma empresa que faz parte do grupo da Magnesita. Aí ele até cita aí que a atividade dela é só pesquisa e alguma coisa nesse sentido. A Magnesita que vem à mente da gente na hora, a siderúrgica, né? Aquela que é contribuinte clássico. Mas o problema é este estabelecimento. Né? E na própria nota, na nota emitida para ela, já constava que ela era não contribuinte. Né? Aí ela coloca. É importante frisar que a fiscalização apenas concordou com o entendimento da impugnante. Quando a emissão da nota fiscal, que ela está anexada aqui, quem quiser ver, quando ela coloca no campo lá, né, que é venda de mercadoria adquirida de terceiro destinatário não contribuinte. E isso é só nesse primeiro processo, né, conselheiro? Nesse 20, só porque é um caso 2052, é um caso específico dele. Pontual, né? Ok. Todos esclarecidos, conselheiro? Então, uma palavra para o conselheiro Marcelo para que profira o seu voto. Presidente, eu vou começar com o que tem a questão da decadência. Pois
né, é até uma situação um tanto quanto peculiar. Ele alega decadência e caso tivesse realmente sendo cobrado, realmente estaria decaído. Mas como a gente verifica, né, do demonstrativo do crédito, que a gente está falando aqui só de débitos de julho de 2014 para frente, e o contribuinte ele foi intimado no dia 8 de abril de 2019, não tem a decadência, porque o fato cobrado não tem períodos decaídos, né? Muito embora concordar com ele que, se fosse levar a efeito o período da auditoria que consta no relatório, aí teria sim aquela decadência parcial para quem aplica o 150 parágrafo 4. Mas como não tem débitos sendo cobrados, não tem como aplicar uma decadência de coisa que nem cobrada está sendo. Então não tem como. Já no que diz respeito à questão de meta em si, aí eu pedindo vênia aí ao contribuinte, né, quando ele vem trazendo aí as suas considerações sobre a resolução do Senado, né, primeiro porque realmente nós não podemos estar fazendo juízo aqui de constitucionalidade nova. Então não é possível fazer nenhum tipo de argumentação nesse sentido. Quando apuramos aí a questão da resolução indo da resolução do Senado à resolução CAMEX, que trata da matéria específica, ela é muito clara, né, ali no que diz respeito a quais as hipóteses, né, seriam consideradas sem similar nacional. Eu vou pedir todas as vendas ao contribuinte aí, quando ele coloca que não poderia, né, ter acumulação, mas em que pese ter a informação do capítulo 90, quando vem tratando lá na resolução CAMEX 79, no inciso 1 do artigo 1º, o artigo 2º da própria resolução coloca: a Secretaria Executiva da Câmara disponibilizará em seu sítio a lista consolidada referente ao artigo 1º dessa resolução. E na lista consolidada, né, uma pesquisa rápida, não tem a informação desse NCM, né, que foi objeto da autuação, o 9025-9090. E como dito pela própria fiscalização, tem só o 9025-1910. Então, né, que pesa aí todos os argumentos do contribuinte, não vejo como está levando a efeito. E, né, no que diz respeito às multas, aí eu vou só pedir vênia à fiscalização, né, somente para excluir, né, então julgar parcialmente procedente, somente para excluir a multa isolada, a multa de revalidação referente aos itens 1 e 2, pois trata de recolhimento a menor e não a ausência de recolhimento. E no outro PTA, o 2052, excluir a multa, só para matar aqui, considerando excluir a multa. Deixa eu só. A multa de revalidação, que traz lá, né, a majoração, né? A majoração da multa de revalidação, referente aos itens 1 e 2 desse auto final 8948. Itens 1 e 2. Eu considero então que a dúvida se exclui a multa de revalidação, se faz aquela adequação. A adequação é dos 50%, excluir a majoração. Entendi. Excluir a majoração. Okay. No final 2052, né, nós não temos a questão da decadência, então não há que se falar nada. No que diz respeito ao mérito, sigo a mesma fundamentação. E no que diz respeito à exclusão da multa, nesse caso, vou excluir a majoração da multa de revalidação somente referente ao item 2, que trata de retenção e recolhimento menor, uma vez que o item 1, nós temos ali uma situação específica de deixar de recolher. Então aí eu vou estar fazendo essa, julgando parcialmente procedente, somente no que diz respeito ao item 2, para excluir essa majoração da multa de revalidação. Ok, isso em relação aos itens 3 e 5, não é isso? E isso em relação ao final 2052. Item 3 agora. Perfeito. Aí o item 5 a gente não começou ainda. Tá. A gente está só no 3 e 4. Perfeito. 1, 3 e 4.
Ok. Então, com a palavra, o conselheiro Marcos. Senhor presidente, com relação à prejudicial de mérito, a decadência, eu também entendo não configurado no caso a decadência. Com relação ao mérito, eu pedi licença ao conselheiro Marcelo, e no tocante à questão da multa de representação, eu entendo que a legislação aplica-se à falta de recolhimento, mesmo que se considere em parte ou em todo, e nesse sentido julgo procedente no orçamento. Ok, muito obrigado, conselheiro. Conselheira Rita. Então, fui vencido aqui. Vou acompanhar o revisor com relação a essa questão da multa, porque até então eu entendo que falta de pagamento ou recolhimento menor estaria enquadrado, mas na verdade uma reflexão para as próximas, porque a gente sempre tem, pelo menos eu sempre tinha me debruçado sobre essa multa naquele caso tradicional de ausência de recolhimento de ST, o que eu até entendo a motivação da multa em razão de um eventual prejuízo que pode trazer ao longo de toda a cadeia. E aqui, na verdade, eu estou tratando de uma ST que, na verdade, não teria uma outra circulação. Né? Porque o bem vendido, nesse caso, ele vai, né, o destinatário final e a operação ela vai se encerrar ali, seja em relação ao ativo, utilizado ou ao motivo. Né? Então, fica para uma reflexão futura essa aplicação nesse caso específico, né? Embora seja uma ST, foi uma ST criada no momento posterior, né? Assim, incluída na legislação com uma finalidade diferente da ST originalmente instituída, que é aquela que abrange a cadeia inteira até chegar no consumidor final, entendendo a relevância da penalização no sentido de coibir essa prática para prejudicar uma cadeia inteira, talvez não teria essa preocupação nessas operações onde você tem o destinatário como o último da cadeia já nesse momento, né? Então, por essa razão, mas por hora eu acompanho o revisor, me reservando a possibilidade de uma eventual operação de pensamento. Presidente, só uma complementação de voto por conta da gravação. Eu esqueci de falar do item 3 do PTA que fala sobre a magnesita. É o item 3 do item 3. Porque acho que é importante, eu também vou julgar procedente essa parte, por entender que realmente não seria contribuinte de acordo com as provas dos autos, né? O simples fato, igual coloca o contribuinte, a impugnante de que essa empresa seria sim uma real empresa contribuinte no imposto, não traz ali nenhum tipo de informação, né? E a fiscalização... Tem a nota fiscal aí, só Tem. para checar Tem. porque pelo CNPJ... 52, folha... A fiscalização até afirma que é de 44. pesquisa e... Aqui, ó. Ué, não dá pra ver o produto, a descrição do produto é Não, mas é o F, CNPJ do destinatário. Pode até ter um que mais secundário ou algo do tipo, não sei se isso seria relevante. Se quiser, pode checar aqui também no FICAF, né? Porque na manifestação dos caras, se vocês não entenderem o que é consumidor final, que considere como sendo de falta da outra infração na conclusão da manifestação fiscal. Teste de análise. Teste de análise. Aí,
tendo em consideração a emenda constitucional 87, que coloca nesses casos né, o remetente como né, o responsável, então no caso específico está correto né, o lançamento, só para fazer esse adendo que eu esqueci de comentar. Ok. Então, de qualquer modo, o julgamento só é, né, o voto conselheiro só é pela procedência parcial em face da questão da multa de validação. Para escolher a majoração. No item 2 do auto de infração, relativamente ao PTA final 2052, e no item 1 e 2 do auto de infração, relativamente ao PTA final 8948. Né? A conselheira Rita acompanha o conselheiro revisor, né? Inclusive em relação, imagino, quanto à decadência não há divergência. Decadência, na verdade, é porque o período não foi lançado. Não foi lançado. É como voto. O redator fizer a gentileza de colocar também. Sim, por um outro critério. É bom que se registre, né, que no caso do conselheiro Rita e do conselheiro Marcelo, embora entendam pelo 150, mas considerando que não há crédito tributário no período. Né? Okay. Perfeito. Bom, eu vou acompanhar também o voto do conselheiro revisor, com licença do conselheiro Marcelo, em relação à questão da multa de revalidação, de sorte que vou anunciar então a decisão quanto ao item de número 3 da pauta, PTA final 2052. Acorda a primeira Câmara, por maioria de votos, em julgar procedente o lançamento, vencido em parte o conselheiro Marcelo, que o julgava parcialmente procedente para adequar a multa de revalidação ao percentual de 50%, relativamente ao item 2 do auto de infração. No item de número 4 da pauta, PTA final 8948, acorda a primeira Câmara, quanto à prejudicial de mérito, a unanimidade em não reconhecer a decadência do direito da Fazenda Pública constituído o crédito tributário, quanto ao mérito, também por maioria de votos em julgar procedente o lançamento, vencido em parte o conselheiro Marcelo, que o julgava parcialmente procedente para fazer a mesma adequação, né, para adequar a multa de revalidação ao percentual de 50%, relativamente aos itens de número 1 e 2 do auto de infração. Então, passamos agora, né, conselheiro, ao item de número 5, né, também mesmo autuado, infratempo, instrumentos de medição e controle, conselheiro Marcelo. Ilustre presidente, no caso específico, né, a autuada ela teria deixado de recolher o ICMS retido em notas fiscais no mês de dezembro de 2015, a título de ICMS-ST, teria também deixado de recolher ICMS retido em notas fiscais a título de ST de FAO nos meses de maio, no mês de maio e no período compreendido de julho a novembro de 2014, nos meses de junho, agosto e setembro de 2015. Autuada, a fiscalização elucida que solicitou os comprovantes à autuada, mas ela informou antes da lavratura do auto que não teria encontrado os respectivos documentos. Destaca que há vários cobrigados, mas só a empresa apresentou sua impugnação em que pese ter debatido a questão da sujeição dos cobrigados. Ela faz um relato muito parecido com os outros dois PTAs, que vou deixar até de tratar nesse momento, e também faz algumas argumentações sobre a multa, e no que diz respeito aos cobrigados, fala que não preencheu os requisitos previstos na legislação para a imputação da responsabilidade para os mesmos. A fiscalização, por sua vez, ela vem contra-argumentando a questão posta. Primeiramente, ela coloca que a argumentação da impugnante da mesma ação fiscal ter originado todos os processos citados pela mesma está correta, porém não se justifica incluir na impugnação deste PTA as argumentações dos outros dois, tendo em vista que neste o fisco está autuando a impugnante pela falta de recolhimento do ICMS retido e não recolhido. Então ela deixa até de fazer as considerações no que diz respeito às matérias que não têm pertinência nos autos. No que diz respeito à inclusão do sócio, ela vem citando o artigo 21 da Lei 6763, cita o 135, inciso 3 do CTN, cita um julgado do próprio Conselho de Contribuinte para falar com que teria já uma posição do Conselho de forma reiterada. Aí até peço
umas aspas aí para fazer uma consideração que no caso específico esses acordos apresentados tratam de saída desacobertada de documento fiscal, né, que a princípio não é o mesmo caso, né, vem colocando que no caso específico o contribuinte não recolheu o tributo, né. Em segundo lugar, houve prejuízo para a Fazenda Pública de Minas Gerais, por deixou de receber a sua porção na divisão do tributo, pois embora o impugnante tenha retido o valor do imposto devido ao Estado de Minas Gerais, não efetuou o recolhimento. Em terceiro, houve a infração à legislação tributária, sim, conforme foi demonstrado no auto de infração e na presente manifestação fiscal, que, consequentemente, gerou o presente PTA. Com relação às multas, novamente, falando que elas foram aplicadas de acordo com a legislação vigente, requer que seja julgado procedente o lançamento. Muito obrigado, conselheiro, pela discussão. Aqui então a lógica é outra, né? Aqui foi calculado, destacado, retido, só não foi recolhido. Só não foi recolhido. E aí a discussão neste aí que difere dos outros é a questão do potencial. Na verdade, difere quase tudo, né? Porque aqui ela emitiu o documento, então o mérito do recolhimento não tem. Ela está alegando. Só não recolhimento. Eu só não teve o recolhimento. É só no recolhimento. Aí, a partir daí tem o desdobramento para os cobrigados. Perfeito. Ok, todos esclarecidos, conselheiro? Uma palavra então, conselheiro Marcelo. Presidente, no caso específico, né, uma situação, né, como até a fiscalização colocou, os argumentos do contribuinte no que diz respeito ao mérito, na verdade ela nem enfrenta o mérito, né, porque acaba que teve ali a emissão do documento fiscal, realmente não teve o recolhimento do tributo, então no que diz respeito ao mérito, não vejo como tecer maiores considerações que não entender que, né, restou ali em controvérsia a questão. No que diz respeito já ali a coobrigação, eu acho importante fazer aqui uma parte, que no caso específico a fiscalização até cita aí um julgado, né, do Conselho de Contribuinte. Eu até me filia à tese aí que em determinadas situações com saídas desacobertadas, né, seria sim, né, uma hipótese, né, de uma imputação de uma responsabilidade para os sócios, né, específicos. Agora, no caso específico, né, a argumentação da fiscalização que toda hora fala ali, né, que não teve o recolhimento, aí ela até cita, né, uma questão de apropriação indébita. Primeiro, a questão da apropriação indébita, para mim, ela tem o seu local devido, né? Teria que ter uma ação penal, alguma coisa contra a defesa contraditória, que não é o nosso caso aqui de estar fazendo esse tipo de análise. E, pelas provas dos autos, né, não tem nenhuma prova, né, aqui que traga ali, né, algum tipo de ação dolosa ali dos sócios, né, que comporte ali a atribuição, seja pelo 135, seja do CTN, seja pelo 21. Quando ele fala que descumpriu sim a legislação tributária, aí eu remeto, né, até uma questão que já é simulada no próprio STJ, que o mero inadimplemento de tributo não é hipótese de redirecionamento de obrigação tributária. Então, no que diz respeito aos co-obrigados, eu entendo que não veio nenhuma prova nos autos, podem até ter, né, infringido a legislação, podem até ter cometido atos aí com excesso de poderes, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, ao meu juízo, a fundamentação de simples falta de recolhimento de tributo não é prova bastante para fazer, né, para imputar essa responsabilidade para o sócio. Então, no que diz respeito aos co-obrigados, né, eu entendo que devem ser excluídos aí do lançamento e, da mesma forma com que do anterior, também, além da exclusão dos co-obrigados, também para excluir a majoração da multa de revalidação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 56 por ser inaplicável à espécie. Itens 1 e 2, né? É o que cita, né? Não, item 1 e 2 é da lei, não é do... não tem dois lançamentos, não. Tá. Nesse caso, então somente adequar a multa de revalidação. Né?
Não, e os cobrigados. Isso, obrigado. Eu falo assim, em relação à adequação, não há necessidade de referir a isso. Presidente, deixa eu refazer meu voto. Não, eu falei errado aqui. Peguei do outro processo. Aqui foi deixar de recolher, não é pagamento a menor. Então não tem a exclusão da multa, não. Tá. Só os cobrigados. Perfeito. Me desculpa. Não, ok. Não seria parcialmente procedente para excluir o cobrigado. Os cobrigados, exatamente. Perfeito. Ok, muito obrigado, conselheiro Mastur. Senhor presidente, no caso concreto aqui, eu pedi licença ao senhor Marcelo, mas eu entendo que a situação envolvida não é o caso de uma mera falta de recolhimento de um tributo já informado e declarado como devido, tanto que esta situação veio à luz pela própria verificação do trabalho fiscal, e nesse sentido eu vou manter a questão da coobrigação e também nesse sentido mantendo a procedência do pensamento. Ok, muito obrigado, conselheira Rita. Aqui nesse caso, como tem essa questão de retenção e não recolhimento, eu entendo que a situação é um pouco diferente do mero não adimplemento do tributo. Então, por essa razão, eu acompanho o revisor. Muito obrigado. Eu até, a propósito da discussão da coobrigação, eu achei que, até, talvez mais um argumento, né, para os que, como eu entendo, que nesse caso não seria a hipótese de exclusão, aquela portaria da Subsecretaria da Receita rola essa situação, sabe? Está aqui no item 1.11.3, em relação ao capítulo de substituição tributária, está a falta de recolhimento de CMS retido. Eu penso que a lógica até que presidiu foi essa, que mais do que meramente não recolher ou ficar inadimplente, se apropriar nessa relação com o seu cliente desta parcela, né, que normalmente não comporia o preço não fosse ST, né, e não recolhê-la, né. Então, talvez em face disso, essa foi uma das 3 situações. No caso da ST, só 3 situações foram arroladas como ensejadoras da responsabilidade do sócio nessa portaria, né. Claro que a portaria, né, eu entendo que até a posição do conselheiro Marcelo, o fiscal nem tocou nesse assunto. Ele próprio, eu acho que não se apercebeu. Eu não notei nenhuma referência a essa portaria, não. Né? A portaria é aquilo, assim, ela não nem determina, fala, será responsabilizado? Não. Ela fala, ficam estabelecidos no anexo único as hipóteses de infringência à legislação estadual em relação às quais o sócio-gerente figurará como coobrigado no lançamento, ou seja, a portaria é a interpretação da SRE acerca dessas normas do CTN, né? Mas, enfim, eu notei que o fiscal também nem tocou, eu acho que ele nem se lembrou, né, que inclusive tinha essa, ou seja, ele não se pautou por ela, né? Ele não se pautou, ele fez uma interpretação, né, dele, do CTN, que é diferente da interpretação do conselheiro Marcelo, mas não foi nem instado pela portaria, não. Muito bem, então, assim sendo, com licença do conselheiro Marcelo, eu acompanho os demais votos, de sorte que acorda a primeira Câmara, por maioria de votos em julgar procedente o lançamento, vencido em parte o conselheiro Marcelo, que julgava parcialmente procedente para excluir os coobrigados. Nos 3 casos designados redator para o acordo, o conselheiro Marco Túlio. Temos agora mais um conjunto de processos, né, itens de número 6 a 10, né? 6 a 10 da pauta de hoje, são 5 processos, todos envolvendo o mesmo sujeito passivo, Macro Atacadista S.A. Em relação a esse processo, este conselheiro figura como revisora, a conselheira Rita como relatora, e a ela eu passo a palavra para o relato. Gente, esse é um caso semelhante, nós já julgamos nessa mesma composição em novembro de 2018, no caso da mesma empresa, a mesma imputação fiscal. A gente tem um lançamento para exigência de ICMS em razão de entrada, saída e manutenção do estoque de mercadorias desacobertadas, algumas implicações em relação à mesma diligência fiscal com relação ao ICMS-ST
e também a ausência de recolhimento do adicional do Fundo de Erradicação da Miséria em razão das operações apuradas. As operações foram apuradas em razão do método de levantamento quantitativo de estoque, onde, pelo confronto, né, do estoque entrada e saída, apurou-se então essas saídas desacobertadas. Foi exigido para algumas autuações, para a questão da entrada desacobertada, exige-se apenas a multa de revalidação. Com relação à entrada de mercadorias sujeitas a ST, existe o ICMS, multa de revalidação e multa isolada. Peço vênia. Com relação à entrada de mercadorias de operações comuns, só exige a multa isolada pela entrada desacobertada, né, pela ausência do documento. Com relação à saída desacobertada de operações normais, existe o ICMS, multa de revalidação e multa isolada. Com relação às saídas desacobertadas de ICMS-ST, existe apenas a multa isolada. Ao estoque desacobertado, ICMS, multa de revalidação e multa isolada. E o estoque desacobertado de mercadorias sujeitas a ST, também o imposto, multa de revalidação e multa isolada. E temos a exigência, então, do imposto relativo à FEM, né, ao Fundo de Erradicação da Miséria, e a multa de revalidação cobrada em dobro, porque trata-se de com relação às mercadorias que eram sujeitas, então, ao ICMS-ST. Em sua impugnação, o contribuinte, preliminarmente, ele alega uma nulidade do lançamento por ausência de descrição completa dos fatos que embasaram a autuação. A fiscalização autuou, na opinião dele, a empresa por mero confronto de registros fiscais, sem sequer intimar para eventuais esclarecimentos com relação a pontos e eventuais dúvidas quanto aos registros. A descrição genérica do auto de infração violaria o contraditório e a ampla defesa, o que implicaria na nulidade absoluta do auto de infração por violação ao 142 do CTN. Defende que o lançamento é ilegal, pois se baseou apenas na presunção da ocorrência de entrada, saída e manutenção em estoque de mercadoria desacobertada, e o ônus da prova seria da fiscalização, e essa de fato não comprovou a ocorrência dos fatos geradores. No mérito, a única alegação que ele traz de defesa no mérito se restringe a um eventual erro da fiscalização, uma vez que ela deixou de considerar os fatores de convenções apresentados pela empresa. Ela menciona que se trata de um estabelecimento atacadista, então, em razão disso, ela compra mercadoria em grandes volumes, depois faz o fracionamento para revenda ao consumidor final. E aí traz um exemplo, que foi o mesmo exemplo citado nessa outra autuação, que se diz respeito à mercadoria açúcar, que ela compraria em fardo e venderia em unidades menores de 1 quilo. Traz um pedido para que seja, então, desconsiderado o lançamento, porque uma vez que ele não se creditou dessas entradas supostamente desacobertadas de documento fiscal, ele também, ao dar saída, ele não utilizou esse crédito, então não há nenhum prejuízo para o Estado. Com relação ao Fundo de Erradicação da Miséria, como não há fato gerador da obrigação principal, também não haveria o recolhimento do adicional. Com base no princípio da verdade material, é solicitado então, a determinação de diligência. O contribuinte apresenta quesitos para a realização de perícia e traz as argumentações com relação às multas, que já é conhecimento desse colegiado, pela aplicação do artigo 111, por estarmos diante de infrações conexas, que a multa isolada teria efeito de confisco e que não há justificação no lançamento para o agravamento da multa para 100%, naqueles casos onde é cobrado a multa de revalidação em dobro pela saída de mercadoria sujeita a ST. Temos uma primeira manifestação fiscal no sentido pela não existência de nulidade, faz considerações sobre a legalidade do levantamento quantitativo, citando o artigo 194 do CTN, afirma que o relatório é claro, não é mera presunção, o levantamento quantitativo é um método matemático de apuração das operações, afirma que os esclarecimentos pedidos por meio dos quesitos apresentados pelo contribuinte não trariam nenhuma inovação ao feito e traz então as ponderações sobre cada um dos quesitos apresentados pelo contribuinte e deixa claro que não há qualquer erro de fator de conversão, porque o lançamento foi motivado exatamente pelo contribuinte
ter sido intimado em 2015 a apresentar os novos registros. O contribuinte transmite, então, o seu novo SPED. Alguns produtos continuaram com a omissão do registro 0220 no que tange, então, ao fator de conversão. Então, para esses produtos onde não foram apresentados o fator de conversão, a fiscalização acaba fazendo o seu trabalho fiscal e reitera a legalidade com relação às multas exigidas. Esse primeiro PTA da pauta, né, desse contribuinte, o PTA de número 6, originalmente ele era um PTA de rito ordinário, então ele vem ao conselho e passa então pela assessoria desse conselho, onde foi então diagnosticado pela assessoria uma eventual duplicidade de exigência com relação aos fatos geradores ocorridos em 2014, porque já teria ocorrido uma ação fiscal, inclusive com o trânsito em julgado de uma decisão desfavorável ao contribuinte aqui desse conselho. Em razão disso, é pedido então uma manifestação da fiscalização com relação a essa suposta cobrança em dobro. É feita então a retificação, a reformulação do lançamento às folhas 117 e 143, apenas para excluir os fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2014. O contribuinte é intimado dessa reformulação, apresenta um aditamento de impugnação, reiterando a primeira impugnação e trazendo um novo argumento para a exclusão dos co-obrigados do polo passivo, sob a alegação de que não houve caracterização do artigo 135 do CTN. Nova manifestação fiscal pela procedência do lançamento, inclusive com relação à co-obrigação, é citada a portaria da SRE 148 de 2015 para motivar essa co-obrigação. E aí, considerando a reformulação do crédito, a assessoria se manifesta, então, agora pela desnecessidade de emissão do parecer técnico, uma vez que o valor está abaixo do valor de alçada tratando. É esse o relatório, presidente. Com relação aos demais processos, são estabelecimentos diferentes, a autuação ela tem o mesmo sentido. Também foi feita a reformulação do crédito para a exclusão do ano de 2014, considerando outros lançamentos realizados. E a única diferença é que no PTA, no último PTA, que é o de número 10, a gente tem então o ano do calendário só de 2015. Nos demais, a gente tem uma autuação referente ao ano de 2015 e 2016. É esse o relatório, presidente. E muito obrigado, conselheiro. O processo está em discussão. Interessante, de novo, destacar, né? Nem a defesa do contribuinte se apercebeu de 2014. Né? O fisco não se apercebeu, a defesa não se apercebeu, a assessoria que identificou, não sei como, que eles lembraram, né, que esse processo tinha, né, vários, né, são 5 tratamentos, vieram, eu até resgatei que vieram a apreciação desse órgão no primeiro semestre de 2016, eu não estava aqui ainda, mas coincidentemente o relator foi o conselheiro Marco Túlio, acordos 22.119, 16 primeira, até 22.124, 16 primeira. Exatamente 5 processos, como agora, né? Quer dizer, a assessoria provavelmente deve ter se manifestado nesses processos e, em face disso, lembrou, então fez essa pesquisa, né, que identificou uma sobreposição, né? E aí, acertadamente, evidentemente, esse ano de 2014 foi excluído de todos, né? Mas é interessante, né, como é que a fiscalização não se apercebe disso e nem a própria defesa do contribuinte. Mas, no mais, bastante semelhante, né? Até a própria peça de defesa, a menção ao açúcar, até o exemplo do açúcar. Açúcar refinado. Açúcar refinado, exatamente o mesmo. Parece que foi aproveitada a mesma peça de defesa, né? A impressão que dá é essa. E permanece o problema lá do tal fator de conversão, que é o drama, né? A gente tem visto aqui recorrentemente essa questão do tal fator de conversão, né, que acaba gerando. É interessante. Uma questão complexa, né? Entrada e saída desacobertada. Né? Aqui tem entrada, manutenção em estoque, né? E saída também. Essa é uma. E aí, até já discutindo um pouquinho, essa é uma. Depois daquele treinamento que a gente teve, daquela palestra lá, né? Do que é o auditor fiscal eletrônico, na verdade o que a gente percebe é assim, tem de fato essa saída, entrada? Tem, né? Pode acontecer
e pode acontecer por ser erro de conversão ou não, mas o que a gente vê, e até pelo próprio exemplo, a gente até comentou isso no dia, né? Assim, é quase que impossível você pegar um levantamento quantitativo E não dar um problema de história. e não dar algum problema de divergência entre o que é lançado, seja por erro de código de produto. O volume é muito fato, grande. O volume é muito grande, então a chance de erro é grande também. Né? Embora tenha de fato essas implicações, e eventualmente você poder ter uma constatação de saída desacobertada. E aí eu falo isso mais uma vez para a gente discutir a questão da responsabilidade da coobrigação. Porque assim, embora a gente tenha essa portaria 148, ao que parece, nem sempre um levantamento quantitativo resulta no dolo de alguém em burlar ou em sonegar, digamos assim. Nesse caso específico, conselheiro, eu acho que milita contra impugnante o fato de que essa mesma coisa já foi discutida, já foi apontada e nem por isso. Continua, entendeu? Mas nesse caso específico, pelo que eu entendi do lançamento, o contribuinte, em um momento, assim, quando o fiscal resolveu fazer o levantamento quantitativo, ele já fez o levantamento quantitativo de 2014 a 2016. Ele pegou esse período fechado. Veio uma primeira leva de lançamento em 2014, talvez em razão de uma questão de decadência ou alguma coisa assim, foram os primeiros lançamentos. E agora, decorrente de uma mesma operação, da mesma aplicação do método, naquele mesmo momento, vem o desdobramento. 2015, a diferença de tempo está muito 2016. grande, sabe? Eu estou achando que não foi a mesma, porque, imagina, no primeiro semestre de 16 foram julgados os processos anteriores. Eu acho que eles buscaram lá atrás e foram até 2014. Sim. Né? Aí, eu não sei qual que é a data desse auto-infração, mas assim, anos depois retorna. Pois é, porque foi julgado em meados de 16, quer dizer, o contribuinte ficou 2 ou 3 anos aí, né, sem estar sob ação fiscal, podendo regularizar. E, entendeu? Eu acho estranho que vêm os mesmos problemas, assim, cita-se os mesmos casos, do açúcar, etc. Mas isso já tinha sido apontado, já tinha sido discutido, julgado, veio aqui, teve sustentação. E autuação pesada. São autuações grandes. Mas, né? se você pensar na dimensão da empresa, no tamanho da empresa e no volume do que foi apontado pela fiscalização, não é nada grande. Eu, assim... São produtos pontuais. Não, sim. Assim, produtos pontuais que inclusive se repetem nos 5 lançamentos, entendeu? Você tem açúcar no 5, você tem... São os mesmos produtos. Então, o que estranho... Um juízo é erro de registro, de fato. Não consertou? Não consertou. Porque acaba que, exatamente pelo porte, tal, empresas dessa natureza trabalham com sistemas, não trabalham à mão. Né? Trabalha parametrizar o sistema. Errado. Pois é, mas não gera. Mas aí, tendo sido identificado, o que eu não entendo é meus casos aqui na equipe, porque na primeira vez tudo bem, você falou, realmente, tá. Mas tendo sido identificado, é só fazer um ajuste, né? Olha, está dando problema no bendito açúcar, né? Então, quer dizer, o que acontece? Né? E não faz, sabe isso? Mas assim, talvez ele não sei também, pode vir outros, ele pode ter corrido dele para frente. Agora, talvez o trabalho que dê para corrigir os arquivos 4 anos para trás não justifica. Aí corre o risco da atuação. Um cálculo, Aí tá né? calculando. Assim, de custo-benefício, vamos dizer assim, né? Mas não por isso tem o dolo suficiente, a meu ver. Ok. Então, Acho que passando ao passamos voto, à fase de votação. Nós temos nulidade, perícia e o mérito. Né? Exatamente. A meu ver, não há nenhum caso de nulidade aqui, até porque considerando, novamente, não é nenhum lançamento novo para a empresa e a fiscalização, de fato, ela traz, até diferente de alguns outros autos de infração que a gente encontra, ela traz um relatório fiscal bem detalhado, inclusive com relação à aplicação das multas, ela faz toda a divisão, não tem nenhuma ilegalidade ou ausência de descrição dos fatos. Nulidade também que deve ser afastada em razão da própria ocorrência, né? A fiscalização ela se manifesta uma vez, o processo vem para o conselho, é feita uma adequação, uma nova manifestação fiscal e o contribuinte é intimado disso. Então, assim, ainda que se falasse
que tinha uma nulidade no auto de infração, mas depois ele já tem acesso a toda a manifestação fiscal, que é ainda mais detalhada do que o relatório fiscal. Então, não entendo que houve nulidade, não há cerceamento de direito de defesa e nem contraditório. Com relação à perícia, assim como no outro processo, os quesitos trazidos pelo contribuinte, eles são, inclusive, respondidos pela própria fiscalização e são quesitos que, de fato, não acrescentam em nada. O contribuinte ele sempre vem destacando essa questão de erro no fator de conversão, mas até eu abri as mídias eletrônicas e não me parece que há essa incoerência. Os registros foram, eles sempre obedecem às mesmas unidades de entrada e à mesma unidade de saída. Com relação ao açúcar, por exemplo, você tem registros de saídas de pacotes, de pacotes menores, digamos assim, de unidade, mas também registros de saída de pacote. Então, a meu ver, foi considerado pela fiscalização, sim, os fatores de conversão e fatores de conversão aqueles informados pela empresa no campo específico no 0220. Então, para aquilo que foi informado, foi obedecido e onde permaneceu o erro, o lançamento, então, ele se justificou então, por essa razão, não teria por que a realização de diligência. E acaba que você, negando a diligência, acaba que você já entra nesse mérito, porque, a meu ver, o lançamento quantitativo, ele necessita de provas do contribuinte de erro, e correção desses erros, porque o levantamento quantitativo ele é feito com os dados apresentados pelo próprio contribuinte. Então, ele nada mais é do que uma apuração dos dados apresentados pelo contribuinte. Então, salvo se o contribuinte apresentar alguma comprovação de que aqueles registros estavam errados e proceder com a correção dos registros, fora isso, a gente não tem como afastar a imputação feita pela própria manifestação fiscal e pelo próprio fiscal no lançamento. Consequentemente, a gente tem a exigência do Fundo de Erradicação de Miséria, previsto na legislação. O contribuinte ele traz uma argumentação de que haveria uma ADIM que estaria encaminhando para uma ilegalidade dessa exigência, mas a gente ainda não tem nada concreto. A legislação permanece válida, então, no fundo, a complementação da alíquota com relação ao Fundo de Erradicação de Pobreza deve ser aplicada. A consideração do contribuinte de que não haveria prejuízo ao Estado, na medida em que as entradas desacobertadas não geraram crédito para fins de débito, ao pagamento do imposto, também não me parece muito apropriado, porque, na verdade, aquilo que ele deu entrada, ele já aproveitou o crédito, Então, assim, acaba que, como a própria manifestação traz, seria um aproveitamento em duplicidade de um crédito que não existe, reconhecer essa tese trazida pelo contribuinte. Com relação às multas, a meu ver, ela foi devidamente aplicada, não há o porquê desse conselho discutir a questão do efeito confiscatório, elas foram aplicadas e o lançamento ele teve esse cuidado de aplicar o limitador de 2 vezes o valor do imposto, reduzir a 20% naqueles casos onde a gente tem saída isenta ou não tributada, eventualmente. E para cada uma das operações, das imputações, foi feita a adequação da multa de acordo com aquilo que foi apurado, Também não há, então, imputações conexas para fins de atração do artigo 211 do regulamento do ICMS. Cada multa foi aplicada em razão de um fato específico. E a questão da ausência de justificação para agravamento da multa, na verdade, não tem justificação. A saída de ST, quando não há recolhimento da ST, a gente tem a aplicação específica. A própria legislação é bem clara nesse sentido. Então, no mérito, eu julgaria o lançamento parcialmente procedente nos termos da retificação. E aí, meu voto talvez divide da maioria com relação apenas ao ponto que a gente já antecipou, que é a discussão da inclusão dos co-obrigados, que nesse caso aqui a gente tem os administradores, e a interpretação conjunta, fazendo uma interpretação conjunta do artigo 135 do CTN e do artigo 21 da Lei 6763, que fala que são responsáveis aqueles que agirem dolosamente,
a interpretação que eu faço do artigo 89, parágrafo único do RPTA e da portaria 148 é no sentido de que essa portaria ela não é um rol exaustivo, ela traz então um rol exemplificativo de quais condutas potencialmente trariam então essa imputação de dolo ou de conduta fraudulenta do contribuinte no intuito de sonegação. Mas, a meu ver, cada uma das condutas apontadas, assim como a gente já até discutiu no lançamento anterior, ela merece ser analisada isoladamente. E, nesse caso, embora sejam lançamentos reiterados, a leitura que eu fiz, como eu coloquei, foi nesse sentido. Ele parte de um mesmo momento da fiscalização em fazer essa apuração do levantamento quantitativo, pelo tamanho da empresa e pelas operações imputadas como saída desacobertada, estoque e manutenção, acho que é um valor são erros muito pequenos em razão do volume de mercadorias comercializadas, recebidas e mantidas em estoque pela empresa. Em todos os lançamentos a gente vê que esse erro é um erro de cadastro, um erro de lançamento que se vincula a certos produtos, os produtos são coincidentes em todos os lançamentos. Então, a meu ver, não haveria aqui então a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 21 da Lei 6763, então, com relação aos co-obrigados, eu afastaria os co-obrigados do polo passivo dessa demanda. Ok, obrigado, conselheiro. Conselheiro Martúlio. Senhor presidente, eu vou pedir licença à conselheira relatora. Na maior parte, eu acompanho o voto proferido, seja na questão da notagem, da perícia e do próprio mérito. Contudo, com relação à questão da coobrigação, entendo que o fato do volume e da complexidade das operações não fazem eximir este vínculo de responsabilidade no que diz respeito aos obrigados, uma vez que a infração da lei, a meu ver, estaria configurada. Então, eu mantenho a coobrigação e no restante eu acompanho o voto da conselheira relatora. Ok, obrigado. Com a palavra, conselheiro Marcelo. Presidente, eu também vou pedir vênia à conselheira Rita, no que diz respeito à questão da coobrigação. É uma questão que realmente também me preocupa muito, até igual no PTA anterior. São situações diversas, até naquela oportunidade até já tinha externado, né, o meu posicionamento no que diz respeito a saídas desacobertadas. Erros de sistema, acredito que eles podem acontecer, mas até como colocado pelo presidente no momento do debate, já são situações reiteradas que, se realmente fosse um mero erro de sistema, eles já teriam ali, né, a possibilidade de solucioná-los. Né, que pese, né, tem um volume muito grande e tal, mas são situações que, a princípio, ao meu juízo, a saída desacobertada, ela leva, sim, né, uma responsabilidade diversamente da questão do recolhimento. Né, até pela própria lógica do ICMS, né, que sempre se tem ali, né, a imputação na cadeia seguinte, seja o consumidor ou próprias retenções anteriores ali no decorrer, né, ali das operações. O mero recolhimento entendo que não é hipótese mesmo, né, teria que ter ali a prova do dolo, e nesse caso aqui, para mim, a saída desacobertada é essa prova. Então eu vou pedir vênia à conselheira Rita, vou acompanhar o voto do Marco. Ok, obrigado, conselheiro. Não há, então, eu acho que dúvida entre nós no que diz respeito às preliminares da nulidade, a próprio pedido de produção de prova pericial, a decisão está se dando unanimemente, também quanto ao lançamento em si, né, não há divergência, né, em relação às penalidades, também destaco esse ponto de ter notado, foi observado realmente o limite, né, conselheiro? A multa de isolada foi a 20%, considerando que o fisco se valeu exclusivamente das informações da própria escrita, né, então entendeu corretamente, a meu ver, por aplicar essa multa já reduzida a 20, né, no exercício fechado, não teve nem contagem física de estoque, né, foi só a partir de informações do próprio auditor eletrônico, então não há divergência aqui. Ficou só esse ponto da coobrigação, né, eu também pedindo a conselheira Rita, eu entendo, né, até pelas peculiaridades desse caso, né, também que essa coobrigação ela é, a meu ver, adequada, né, de sorte que
que acorda a primeira Câmara em preliminar à unanimidade em rejeitar a prefacial de nulidade, ainda em preliminar também a unanimidade em indeferir o pedido de produção de prova e no mérito, por maioria de votos, em julgar procedente o lançamento, vencida em parte a conselheira Rita, né, que o julgava parcialmente procedente. Aliás, ambos, né, todos nós julgamos parcialmente procedente, conforme a formulação. Tem razão, porque houve aquela exclusão do exercício de 2014 em todos os processos. Né? Então seria a decisão pela procedência parcial nos termos da reformulação efetuada pela fiscalização. Aí sim, isso é a decisão unânime, vencida em parte a conselheira Rita, que ainda excluía o cobrigado do polo passivo. Né? Então a decisão é essa, por maioria pela procedência parcial, nos termos da reformulação, vencida em parte a conselheira Rita, que ainda excluía os cobrigados. Além dessa reformulação, considerava também a exclusão dos cobrigados. Muito bem, com esse processo nós encerramos a pauta de hoje. Agradeço, senhores conselheiros, podemos encerrar a transmissão.